Claro, né? E muita... a galera comenta muito isso, especialmente nas redes sociais, né? Ah, tá perseguindo o Flamengo. Toda vez... Galera, entenda o seguinte, toda vez que um jornalista esportivo faz algum comentário, um comentarista mais absurdo sobre o Flamengo, é porque ele quer provocar repercussão. Ele quer audiência, né? O pessoal ganha em audiência. Então, quando a torcida do Flamengo se junta, agora tá rolando até no Twitter, qual a pior jornalista? Isso é ótimo para os caras, é uma audiência enorme. Pode até, né? Pô, cara, a reputação. Hein? É ótimo. Sei lá, cara. Pô, imagina. Mas o que eles querem, Rafa. Mas a própria imprensa faz isso. A própria imprensa cria esse tipo de claro. Melhor comentário. A gente pode não concordar na reputação, né? Eu não queria estar nessa votação. Não, assim. Acho que ninguém, né? Mas os caras estão levando poeira também. Mas a maioria da galera, eu não vou generalizar tal, também, né? Mas é muita, não vou falar que é a maioria também, não seria justo. Mas muitos, e alguns, às vezes até bem conhecidos, não se importam com a imagem. Estão preocupados com o número, né? Com a audiência. Então, a torcida vai falar mal, vai ficar com uma reputação negativa, de que falou besteira, não importa. A galera quer audiência. E a Globo, que trabalha com audiência, também sabe disso, né? Então não tem essa de, a Globo é inimiga do Flamengo. A Globo, na realidade, quer dinheiro como sempre quis. É uma empresa, né? E a Globo sempre tentou manipular as coisas pro lado dela. Né? Desde que eu nasci, né? A Globo já existia, já fazia isso no Brasil. Então, não é pessoal, né, Rafa? Não, isso são personagens, né? É tudo caso pensado mesmo, assim. Eu que convivo nos bastidores da imprensa desde que eu nasci, eu conheço muito bem, até de ouvir da voz de determinados personagens, né? Não vou citar nomes aqui, mas caras que a torcida do Flamengo detesta, que esse cara é anti-flamenguista. O cara falando benzão do Flamengo, não, o Flamengo, porra, sinistro mesmo. Mas no ar, esse cara vai falar, ih, Flamengo, sei não sei o que lá, esse cara não é de nada, então... Isso é coisa até combinada, às vezes, antes do programa, roteirizado, combinado até com a direção, enfim. Mas isso não é jornalismo, eu acho que isso não é jornalismo. Isso aí é entretenimento, que também faz parte. Eu não discrimino isso. Agora, eu não assisto. Eu não assisto. Eu também não porque tem audiência. Não tem a dúvida disso. O Vicente Flá falou de um nome conhecido lá de São Paulo, ex-jogador do Corinthians, não sei o quê, dono da bola. Aquilo lá é um personagem total, na realidade, né? O bicho faz pra provocar mesmo, e a galera vai, fica lá. Cara, óbvio. Eu falando assim, pai, por exemplo, né, lógico, tá claro que aí que seja o Neto. O Neto, assim, eu tinha um... é o Neto? Eu nem tinha pensado nesse nome. Eu tinha uma ojeriza ao Neto gigante, né? Justamente por causa desses comentários, porque assim... Uma coisa, assim, por exemplo, eu não persigo o jornalista, eu quando não gosto eu não sigo, né? E muitas vezes, vou dar um exemplo, eu sigo o Mauro César, eu não concordo com tudo que o Mauro César fala, tá? Não concordo com todas as opiniões que ele coloca, mas concordo com a maioria e acho ele um ótimo jornalista, até mesmo quando ele fala alguma coisa com que eu não concordo, até porque ele também vive dando a opinião, de dar a opinião dele, né? As empresas pagam a ele para isso. Aí, voltando aqui sobre o Neto, tem coisas que são absurdas, né? Vou dar um exemplo. Uma vez eu vi um comentarista falar assim, olha, eu acho o Gilberto do Fluminense melhor do que o Rafinha. A gente teve o Edmundo falando que o Rodinei e o Pará no nível do Rafinha. Assim, cara, o Edmundo foi jogador de futebol. Ele entende mais de futebol do que qualquer comentarista que não tenha jogado, que ele viveu. Então, assim, cara, será que vale a pena o cara colocar o conhecimento dele? Eu que não sou profissional como ele, né, não joguei futebol, cara, eu sei que o Rafinha tem futebol muito melhor do que tanto o Pará, com todo respeito aos dois jogadores, como o Rodinei. O Neto, cara, uma vez eu vi uma entrevista do Neto, eu quase chorei com ele, porque ele é um cara completamente diferente fora daquilo ali, do que ele é na TV, né? É um cara solidário, ajuda. Eu vi uma atleta, foi meu celular que caiu. Tá tudo tranquilo. Ele ajuda uma atleta, né? A menina que sonhava, não sei como é que tá agora, que tem muitos anos isso. Assim, é uma pessoa completamente diferente, né, do que ele é no ar, ele dá aquele quebra a TV, não sei o quê. E o que as pessoas não veem é que quando você joga aquilo ali na rede, o cara fica pé da vida, repercute aquilo ali e é justamente isso que ele quer. Entendeu? Claro. Agora, Ricardo Zogby tá aqui no chat, falou assim, o Neto é um ator de comédia mexicana, tosca, mas que vende pra caramba, tipo Chaves. Sim. O cara ganhou mais dinheiro com esse personagem do que jogando bola, não vai mudar nunca. Claro, esse é o programa dele, né, Rafa? O que me deixa preocupado sobre o aspecto aqui pensando no aspecto do Flamengo,
é que a maioria desses caras, desses personagens, falam para o Brasil inteiro, né? Onde o Flamengo tem torcida e tal. Então você pega o cara na adolescência, acompanhando um programa de esporte, ainda conhecendo futebol, definindo seu time, ou ainda em criança, enfim, esse cara acaba sofrendo esse tipo de influência. Então esse é o impacto terrível que esses caras acabam fazendo. A internet chegou para quebrar isso, né? Porque hoje tem muitos canais de YouTube que tem mais audiência do que muitos programas de televisão, da TV fechada, principalmente, falo sem medo de errar. Até o Coluna do Fla já é uma potência, né? Não só aqui no YouTube, o colunadofla.com. E a cultura, né, da informação mudou. Hoje em dia o cara não depende da Bandeirantes, como exemplo, para se informar, para assistir um debate sobre futebol. Ele vê o que ele quer, on demand. Olha o que a galera está falando no chat. A audiência dessas coisas toscas caindo. Ainda não aconteceu, é porque a galera ainda não abriu o olho para isso. Ainda? Você está sendo otimista, hein, Rafael Penido? Segue crescendo, né? Lamentavelmente. Não, mas eu acho que tem uma galera que é masoquista, cara. Tipo assim, tem um programa, até para não... Tipo assim, eu, como Rafa, eu não assisto. Não assisto. Como é que eu vejo comentários absurdos? E aí eu não estou falando de uma opinião para discordar. É diferente, né? Por exemplo, uma vez o Mano lá na Fox Sports, acho que os clubes do Brasil deveriam ajudar o Cruzeiro. Eu discordo dessa opinião dele, mas não é uma bizarrice, é uma coisa que o cara pensa ali, beleza. É uma bizarrice. Não é. O cara pode achar que... tipo assim, tem muita gente que tem utopia com essa MP mesmo. A união dos clubes, eu não vejo dessa forma, discordo, tá? Eu acho que essa MP, inclusive, dá mais poder individual aos clubes, tá? Do que uma união e tal. Então, assim, eu vejo as bizarrices, aqueles programas que os caras discutem ali, 500 pessoas falando ao mesmo tempo, nas redes sociais. E é justamente dos rubro-negros, e eu acredito que deva acontecer isso também com os outros times. Por exemplo, eu fiz lá um comentário assim, falando, como é que pode o Flamengo vai fazer 126 anos, 125 anos, o Fluminense tem 118, e como é que o Fluminense é o pai do Flamengo, né? Aí, cara, o que os tricolores... Cara, o Twitter já tem... quase 1 milhão de alcance, ou seja, quase 1 milhão de pessoas viram aquele... Por quê? Porque os caras pegaram aquilo lá para debater, sabe qual é? Os tricolores pegaram. E os flamenguistas fazem a mesma coisa. E aí é quando eu vejo. O cara chegou lá, comentou, né, falando aqueles absurdos, por exemplo, os absurdos que foram falados quando Jesus chegou, que é uma total... Além de ser uma forma bizarra de um profissional de comunicação se colocar na TV... É uma completa desinformação, porque quando eu fui pesquisar a fundo o próprio Jesus, dei um Google, tá? Jorge Jesus. Eu vi que o Jorge Jesus era um cara super vitorioso em Portugal, que era um cara que jogava para frente, era um cara que sonhava, que chegou a 2 finais de campeonatos europeus. Não era aquela bosta que o cara estava falando, mas é a própria torcida que dá audiência, né? Faz o quê? Isso aí. Romário Caixeta, nome de craque, aqui mandou no chat. Primeiro site que eu leio é o Coluna do Fla. Leio notícias do Mengão o dia todo. Romário, você está indo na fonte certa. É o maior site de notícias rubro-negras, o colunadofla.com. Para a galera que não sabe, que volta e meia aí ultrapassa 1 milhão de visitas por dia. Um volume enorme e um trabalho enorme feito por trás para trazer o melhor conteúdo para você. colunadofla.com, que tem como um dos redatores esse poeta que vos fala, né? Tamo aí. Encontrar algum só fala comigo. Os acertos também.